Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 18/8/2017. Eu me chamo Thalita. Hoje o Senhor me deu a seguinte palavra, que tem a ver com preparação. Amados, nós devemos estar preparados para o arrebatamento, certo? Tem se falado muito ultimamente a respeito da volta de Jesus, do arrebatamento. Nós que somos chamados, estamos muito interessados nessa palavra, né, da vinda do Senhor, e muito tem se falado a respeito de estar preparados. Então, amados, eu estava inclusive umas semanas atrás conversando com uma irmãzinha e ela estava me perguntando assim: Thalita, quando que a palavra fala que a porta da graça irá se fechar em algum momento? Que momento seria este, né? Eu até dei uma resposta para ela, mas eu não fiquei tão satisfeita. Eu fiquei pensando muito em que momento seria este. Amados, nós que somos chamados, nós somos apaixonados pelo Senhor Jesus, certo? A palavra, ela nos diz claramente que é necessário haver uma preparação, né? A parábola das 10 virgens explica isso bem claramente, que haviam 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram sábias. As sábias se prepararam, as loucas não. E aquelas que estavam preparadas entraram para as bodas, ou seja, o arrebatamento. É necessário uma preparação. Então, amados, a noiva, ela é alguém que está se casando, ela está apaixonada e ela tem a ver com relacionamento e com intimidade, sabe, amados? Para que a gente seja arrebatado é necessário ter intimidade com o Senhor, né? Isso é uma coisa que a gente compreende claramente. Para quem não entende muito a respeito do casamento, que fala quando Jesus ele fala as coisas, geralmente ele usa a linguagem da época e figuras da época. Amados, eu às vezes falo para o Senhor Jesus assim, que se existe um paraíso, ou melhor, é claro que existe, né, mas é uma forma de dizer, se existe um paraíso, amados, esse paraíso está nos braços do Senhor. Esse é o meu paraíso. Eu não desejo outra coisa a não ser estar com Ele. Existem aqueles que anseiam apenas não irem para o inferno, que já tá bom, de bom tamanho, né? Mas nós que somos chamados ansiamos por muito mais do que isso, né, amados? Nós queremos o nosso noivo, nós queremos estar com ele. Isso é muito mais elevado do que simplesmente ser salvo. Nós queremos relacionamento. Então eu sempre digo para o Senhor que, assim, não me importa muito se eu vou ter uma mansão lá no céu ou não, ou se eu vou estar morando num barraco. O importante é estar com o Senhor Jesus, sabe? Porque para mim esse é o meu paraíso. Então, se o Senhor quiser me dar outras coisas além dele mesmo, vai ser maravilhoso. Mas a primeira coisa que eu quero é estar com o Senhor. Então, para nós que somos chamados, isso significa arrebatamento, amados. Porque aqueles que serão arrebatados serão a noiva de Cristo, certo? Então, amados, para quem não conhece essa figura que Jesus usa, né? Que ele fala das virgens que estavam esperando, é interessante a gente entender que naquela época a tradição do casamento ela era a seguinte: normalmente o noivo ele pedia a sua noiva em casamento, e se ela aceitasse, ele se retirava para as terras de seu pai para estar preparando a casa, o lugar onde eles iam morar. E o dia e a hora do casamento, só quem sabia era o pai do noivo. E normalmente dava um intervalo de 1 ano, 2 anos mais ou menos. E durante esse período, a noiva ela ficava aguardando e ela era informada das coisas pelo amigo do noivo. E quando os tempos estavam próximos, o amigo do noivo ele informava a noiva sobre a proximidade da data, né? Ele não podia dizer exatamente o momento, mas ele avisava ela que estava próximo. Então ela se preparava
E normalmente, amados, o noivo ele aparecia no meio da madrugada para arrebatar a sua noiva, que a palavra arrebatamento tem a ver com algo repentino. Então, esse arrebatamento ele acontecia normalmente na madrugada, provavelmente por volta da meia-noite, por aí. E a noiva, ela ficava de prontidão com a lâmpada, que naquela época era usada aquelas lâmpadas que colocavam azeite dentro. E ela ficava ali esperando o seu noivo aparecer. Olha só que figura maravilhosa, né, amados? E o noivo, ele vinha de sopetão e arrebatava sua noiva para as suas terras. E é essa figura que Jesus usa para representar a vinda dele. Então, amados, nós estamos sendo avisados pelo amigo do noivo, que é o Espírito Santo, de que os tempos estão próximos e a gente tem que ficar de prontidão, porque nosso noivo irá aparecer logo em breve num cavalo branco, como diz o Apocalipse, né? Tudo contribui para o romantismo da coisa. E ele irá nos arrebatar para o reino de seu Pai. Então, amados, é isso que nós ansiamos, nós que somos apaixonados por Cristo. Então, é necessário haver uma preparação. E como que essa preparação é feita, amados? Até que momento que nós temos a oportunidade de nos preparar? Quando eu estava pedindo para o Senhor me passar a palavra sobre o que eu deveria falar, eu tive uma pequena visão. E a visão foi assim, amados. Eu vi um avião com a porta aberta, mas só fazendo um parênteses, normalmente nas linguagens dos meus sonhos, o avião ele representa o arrebatamento, né? Todo tipo de transporte coletivo, na verdade, geralmente representa um arrebatamento. É claro que você tem que ver pelo contexto, né? Não estou falando assim do que eu geralmente estou acostumada de receber do Senhor. Então, tinha um avião de porta aberta e tinha como se fosse uma esteira, onde as bagagens iam entrando pela porta. Eu entendi na própria visão mesmo que as bagagens, elas representavam não só a bagagem em si, mas as pessoas propriamente dito. Porque nós, amados, nós temos bagagens que é a nossa preparação, nosso entendimento, conhecimentos que a gente recebe, que são as roupas, sapatos, coisas desse tipo. Então, as bagagens elas iam entrando, só que antes delas entrarem no avião, elas passavam por uma espécie de cortina de água. Ou seja, elas eram lavadas antes de entrar no avião. E essa lavagem, ela representa o quê, amados? Ela representa a lavagem pela palavra. A Bíblia fala que nós devemos ser lavados pela palavra. E a palavra é o entendimento das coisas de Deus. Então, cada mala ou cada bagagem que entrava, ela era lavada. Só que acontecia o seguinte, essa cortina de água, ela ia se aproximando do avião, cada vez mais próximo. E eu entendi que isso representava uma linha cronológica do tempo. Então, quanto mais próximo da data do arrebatamento, mais escassa ia se tornando a palavra. Até que uma hora que essa cortina passou para o outro lado do avião, de forma que as bagagens não podiam mais ser lavadas. E quando isso aconteceu, a porta se fechou. Então, amados, em qual momento que a porta será fechada, amados? Em qual momento que a porta da graça será fechada? No momento que não houver mais palavra. O que eu estou querendo dizer com isso, amados? A palavra de Deus tem estado cada vez mais escassa nos últimos dias. Vocês sabem muito bem disso. O coração das pessoas é muito duro e a gente entra nas igrejas e a gente só vê doutrinas de demônios, doutrinas de prosperidade. A verdadeira doutrina, sã doutrina, quase já não é mais pregada. E não é só isso também. As pessoas, nós vivemos num tempo moderno em que as pessoas não têm muita paciência para trilhar algo a longo prazo, né? Porque a Bíblia fala que o caminho é estreito, então é uma coisa que você tem que se dedicar, tem que investir.
E as pessoas são muito imediatistas hoje em dia, então tá cada vez mais difícil esse tipo de coisa, né? Antigamente você escrevia uma carta e demorava meses para receber a resposta. Hoje você a pessoa te manda um WhatsApp e passa 5 minutos, você não responde, a pessoa já tá dando um chilique do outro lado, porque não existe mais essa paciência, né? Essa longanimidade, as pessoas já não têm mais. Então a sã doutrina ela já não encaixa, quase não encaixa mais nos dias de hoje. Tá chegando um momento que a palavra está cada vez se restringindo mais. Eu tô sempre ouvindo irmãos falando assim, ai Thalita, é muito raro ouvir essas coisas que você tem falado. Não tô querendo me gabar não, tá, amados? Porque a palavra não é minha, é o Senhor quem fala e eu apenas transmito. Então, é bastante escasso mesmo. E, amados, a graça, o que é a graça, amados? É o entendimento de que o Senhor morreu por nós na cruz, né? E a partir do momento que a gente é tocado pelo amor de Deus, a gente passa a entender isso, a gente verdadeiramente se arrepende. E o arrependimento, amados, é que traz a graça de Cristo sobre nós. Existem 2 tipos de arrependimento. Eu estava até comentando isso com a minha mãe esses dias, né, que ela me passou um vídeo e tudo, a gente estava conversando sobre isso. Existe o arrependimento que é egoísta e o arrependimento altruísta, sabe, amados? O arrependimento egoísta é aquele arrependimento em que a pessoa se arrepende por conta das consequências. Então, por exemplo, um criminoso, ele é condenado à prisão perpétua pelos seus crimes. Ele começa a se arrepender, ele está super arrependido. Ele fala, eu não devia ter feito os crimes, não devia ter cometido esses crimes e tal. Só que, amados, se você pegar esse criminoso, tirar ele desse ambiente, colocar ele num ambiente em que não existe condenação, que não existe prisão, ele provavelmente irá cometer exatamente os mesmos crimes que ele estava cometendo antes, porque o arrependimento dele, ele está arrependido de ter causado danos a si mesmo. Mas ele não tem o arrependimento de ter prejudicado a vida de outras pessoas. Então, amados, nós temos que ter o verdadeiro arrependimento que tem a ver com amor. Então, quando você entende aquilo que você está causando para Deus e para o próximo, quando você ama a Deus verdadeiramente, você se remoe, né, de ter causado danos àquele que você ama. Se eu sou apaixonada por Jesus, eu simplesmente não consigo suportar a ideia de estar prejudicando ele de alguma maneira, né? Eu não consigo me esquecer das feridas que ele suportou por mim na cruz. Isso dói demais, dói na minha alma. Então, nesse momento, quando a gente ama, a gente se arrepende do profundo da nossa alma. Não é apenas uma coisa mecânica, sabe, amados? Então, para que haja esse verdadeiro arrependimento, as pessoas precisam conhecer o Senhor, precisam receber a sã doutrina, a palavra do Senhor. Só que nós estamos vivendo num tempo em que essa sã doutrina está cada vez mais escassa, sabe, amados? Então, qual que é o objetivo do meu vídeo aqui? Estou falando tudo isso porque o Senhor está nos alertando de que ainda há tempo para a gente estar recebendo essa palavra, para a gente estar correndo atrás. E é bom que a gente faça isso o mais depressa possível, amados, porque logo em breve não vai existir mais, não vai dar mais tempo da gente se preparar para o arrebatamento, sabe? Depois que o Senhor tirar sua noiva, se houver salvação, será pelo fogo. A palavra fala que alguns serão salvos pelo fogo. E não sei vocês, mas eu não tô a fim de descobrir como é que é isso não, porque não deve ser nada agradável. E eu quero estar com o meu Senhor Jesus, sabe? Nós temos que focar no amor de Cristo e não apenas em algo mecânico, porque muitos vão atrás da salvação apenas para se livrar da condenação, sabe, amados? Então, não existe verdadeiro arrependimento, né?
Por que as pessoas que estão lá no inferno, elas não recebem perdão, mesmo elas estando arrependidas? Por quê? Porque o verdadeiro arrependimento vem de relacionamento com o Senhor. As pessoas que estão lá não podem mais se relacionar com Deus, elas não têm mais acesso a Ele. Então, o arrependimento que elas podem ter é o arrependimento pelas consequências. E isso não comove o coração de Deus, né? Porque é fácil você se arrepender pelo fato de você estar sendo punido. Isso daí qualquer pessoa se arrepende de qualquer coisa, né? Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera relacionamento e amor. Ele quer servos que o amem verdadeiramente. E isso a gente vai conseguir, amados, através da busca pelo Espírito Santo, através da palavra, porque a gente não fica sabendo das coisas se a gente não ouvir a palavra de Deus. Quando eu digo palavra de Deus, eu estou falando isso num sentido amplo, tá? Não é apenas ler a Bíblia, porque Deus fala de muitas maneiras, né? Ele fala através da Bíblia, você pode ter sonhos, visões. Basicamente, quando você é tocado pelo amor de Deus, sua vida é transformada, e essa é a palavra de Deus. Então, amados, faço um apelo a todos vocês, a todos nós, melhor dizendo, vamos buscar relacionamento com Deus, vamos nos encher do Espírito Santo, porque essa é a hora, amados. Está chegando um tempo em que o arrebatamento está prestes a acontecer. Nosso noivo está às portas. E a qualquer momento ele vai aparecer. Então, vamos estar preparados. E é isso, amados. A paz do Senhor Jesus.